A paz do Senhor, amados irmãos da Igreja Virtual. Louvamos a Deus por mais este momento, a palavra do Senhor. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, pastor Jeremias, sua esposa. Deus abençoe. Vamos ler uma passagem que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 22, que diz assim: Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que é vida, que é verdade, o alimento para as nossas vidas, nossa vida espiritual, que depende da palavra do Senhor. Eu queria nessa oportunidade estar falando sobre esse homem que a Bíblia relata, o Noé, né? Aqui a gente conhece a história aonde Deus viu a maldade do povo. Nos diz algumas versões bíblicas que Deus havia se arrependido de ter criado o homem, os animais. Então Deus decide exterminar. Porém, ele olhou para a terra e viu um homem justo. E Deus chamou Noé, e Noé ouviu e obedeceu a palavra do Senhor. Noé, ele fez conforme, como a gente leu no versículo 22, assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Nós sabemos que Noé trabalhou por mais de 100 anos na construção de uma arca no meio de uma terra seca, pois alguns estudiosos dizem que naquela época não havia chuva, as pessoas não conheciam chuva, subia um vapor da terra para que regasse as plantas, mas chuva não se conhecia. E Jesus, enfim, Deus vem e fala para Noé: Noé, vai vir um dilúvio e vai destruir todo ser vivente, né? E Noé atenta para a palavra de Deus, que Deus tinha falado com ele, e começa a fazer segundo todas as instruções que Deus tinha dado, o tamanho, a forma que era fazer, e fez, e Noé teve a oportunidade de levar a sua família junto. O que eu aprendo nessa passagem, primeiro, Noé era um homem justo. Deus olha para a terra e vê em Noé um homem justo. Algo extraordinário naquela época, porque toda a carne, todos tinham se corrompido, todos estavam fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas Noé, ele se manteve justo, ele se manteve reto, ele se manteve íntegro naquilo que Deus o ordenara. Isso serve para nós analisarmos um contexto hoje, como tem sido a nossa vida na presença do Senhor. Será que nós temos recebido a palavra do Senhor e retido essa palavra e vivido conforme a palavra do Senhor? Ou será que a gente tem se deixado contaminar com as coisas desse mundo? Claro, a gente vive no mundo, a gente vive em sociedade. Algumas coisas mudam, questão de usos, costumes, de vestes, algumas coisas podem mudar. Mas aquilo que é princípio bíblico, isso é imutável. O que é princípio bíblico é inegociável. E o que a gente aprende aqui, primeiro ponto, é que Noé era um homem que se mantia naquilo que Deus ordenara. E será que nós temos nos mantido naquilo que Deus tem ordenado para nós? Na palavra que Deus lançou sobre a nossa vida, será que a gente tem se mantido fiel ao que Deus tem ordenado para nós? Será que Deus pode olhar para nós e dizer: ali eu vejo um homem justo, uma mulher justa? Será que Deus poderia assim falar sobre nós?
Será que nós estamos influenciando as pessoas ou as pessoas estão nos influenciando? Não é, eu creio, a Bíblia não é específica, mas creio que durante esses 100 anos, aonde Noé construiu esta arca no meio do nada, será que muitos não debocharam? Será que muitos não chegaram na presença de Noé falando: Noé, tu é louco? Tu vai fazer um barco aqui? Nem água tem, nem chuva tem. Você tá doido, você tá louco. Isso poderia ter abalado a fé. Quem sabe você, exercendo algum cargo, algo dentro da igreja, alguns têm falado: Ih, você é louco, isso não vai dar certo. Mas se você tem a certeza de que Deus te falou, prossiga, não escute os outros. Muitas vezes até mesmo dentro da igreja, pessoas que nos querem nos repreender, não que sejam usadas pelo inimigo, mas pela sua pouca fé, por não ver além daquilo que os seus olhos têm visto, porque Noé, ele estava vendo além daquilo que os seus olhos estavam vendo. Ele creu naquilo que Deus falou. Bom, Deus falou, vai acontecer. Muitas vezes a gente tem a nossa visão muito limitada, a gente só consegue enxergar aquilo que os nossos olhos veem, a gente não consegue enxergar além disso. A gente não consegue enxergar além daquilo que nós conseguimos ver, porque a nossa visão está apenas nos nossos olhos carnais e não conseguimos ver as coisas espirituais. A Bíblia diz que as coisas do espírito se discernem espiritualmente, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo é que Noé era um homem justo. Um conhecido, amigo meu, um pastor, ele costuma dizer assim: e se Jesus hoje chegasse para fazer uma pregação da tua vida, como seria? Hã? Será que Deus falaria: não, esse é o Paulo, meu filho, é justo, íntegro, não se corrompe, não se deixa enganar, está firme na minha palavra, naquilo que entreguei? Ou será que não? Isso é algo para a gente se perguntar, né? A gente se refletir sobre isso. Eu não estou aqui querendo acusar ninguém, irmãos. Longe de mim isso. Eu gosto de trazer uma palavra sempre para a gente refletir sobre ela, né? E a gente vê exemplos na Bíblia que nos fazem refletir. É isso que que me encanta na palavra de Deus. Traz para que seja uma reflexão para nós, para a gente trazer para o nosso dia a dia, né? E outra coisa, outro ponto que a gente pode analisar, né? Noé foi um grande evangelista. Aí você pode perguntar: credo, pastor, como que Noé foi um grande evangelista? Ele salvou só, olha o que a gente fala, só a sua família, os seus filhos, as suas noras e o resto do povo. Irmãos, precisamos entender que, assim como o Billy Graham diz, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E realmente, a nossa vida, a nossa conduta, a nossa integridade, o nosso dia a dia, isso tem que convencer as pessoas. Ah, pastor, então eu não preciso pregar? Não, não é isso que eu estou falando. A maior pregação, a gente sim tem que pregar. Precisa levar a palavra. Mas a maior pregação é a nossa vida, íntegra perante a Deus. Noé foi o maior evangelista porque ele convenceu os seus filhos, a sua esposa, a seguir na palavra que ele tinha recebido do Senhor. Sim, ele foi o maior evangelista porque ele conseguiu levar para dentro da arca a sua família. E bem mais precioso que a gente tem. Nós, como pastores, obreiros da casa do Senhor, pode ter uma titulação de pastor. Ah, mas eu não sou pastor, pastor. Pode ser um diácono, um membro da igreja. Mas nós, homens, a maior responsabilidade, nosso sacerdócio tem que ser exercido dentro do nosso lar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, ganhando eles para Cristo, levando eles para Cristo. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e se a gente não
levar para dentro da arca a nossa família. Seja um grande evangelista dentro do teu lar. Porque dentro da igreja, irmãos, é fácil ser crente. Durante um culto, irmãos, é fácil a gente ser crente. Dar um glória a Deus, um aleluia, às vezes preparar uma mensagem maravilhosa, uma mensagem impactante para os outros. Mas é a nossa família. Será que tem olhado para nós e tem visto um homem de Deus, tem visto uma mulher de Deus que vive realmente a palavra do Senhor? Ou será que eles têm visto, meu pai, será que nossos filhos podem se orgulhar de nós como pai, mãe? Uma vida condizente com a palavra do Senhor. Eu creio que Noé, assim como Deus falou que era um homem justo, os filhos dele, a esposa dele, viam ele como um homem íntegro. E verdadeiramente. Porque é no convívio, é no dia a dia, é na mesa que a gente conhece as pessoas. Não é se encontrando num culto. As pessoas podem até nos enganar. E quantas vezes, eu creio que muitos, quantas vezes se frustraram ao olhar para um homem, para uma mulher de Deus e pregando muito, mas uma vida totalmente deturpada, uma vida totalmente torta, uma vida totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Outro ponto que a gente aprende é isso, a gente viver a palavra de Deus, para que a gente seja um grande evangelista, ganhar nossa família e consequentemente as outras pessoas vão olhar e ver o Espírito Santo resplandecer na nossa vida. Não estou dizendo que é fácil, irmãos, não estou dizendo aqui que é fácil. Quem prega o evangelho de oba-oba, dizer que tá tudo bem, é tudo fácil, é só glória, agora é só vitória, como diz algum hino, agora é só vitória. Não, a vida do crente não é só vitória. A vida do crente também é luta. A vida do crente também é dificuldade. A vida do crente é renúncia. O nosso evangelho, o verdadeiro evangelho é o evangelho de renúncia. Que precisamos nos negar. Negar nossa própria carne, negar a nossa própria vontade. Dia após dia, irmãos. A vida do crente é uma vida de alegria, é uma vida alegre, mas passa por lutas. Quem quer viver o verdadeiro evangelho precisa viver um evangelho de renúncia, um evangelho de negar a sua própria carne. É isso que, infelizmente, muito pouco tem se pregado. Tem se pregado muito amor. Ah, mas Jesus é amor. Sim, Jesus é amor. Mas quando precisou, ele chamava atenção. Nós estamos vivendo num tempo que Deus quer relacionamento, que Deus quer intimidade. Deus quer que a palavra de Mateus 6:6 saia das linhas, das letras da Bíblia e se faça presente no nosso dia a dia. E nós precisamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. É isso que Deus tem feito nessa geração nos nossos dias. Que a gente possa ser como Noé, receber a palavra do Senhor, acreditar e seguir firme, por mais que muitos possam zombar. Não é para Deus te exaltar, colocar numa plataforma para que as pessoas te olhem e você fique se exaltando. Não, não é para isso, irmãos. Isso é meninice. Isso é meninice. Mas Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter comunhão contigo. Deus só quer que você seja fiel. E assim como Noé, fazer tudo conforme Deus tem falado. E poder levar a tua família para dentro da arca. E viver uma vida reta e justa. Eu quero orar com os irmãos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, por esse culto, por essa noite, nós te agradecemos. Que o Senhor venha fazer essa palavra verdade a cada dia em nossas vidas, que essa palavra venha ser verdadeiramente enraizada na nossa vida, a gente possa viver ela. Abençoa a vida de cada um que participou desse culto, que ouviu esse áudio, que irá ouvir posteriormente esse áudio. Derrama da tua bênção, da tua graça, em nome de Jesus. Forte abraço, aqui Pastor Paulo, Passo Fundo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Mais uma vez agradecendo a oportunidade, Pastor Jeremias, sua esposa. Um forte abraço a todos da Igreja Virtual.